Guys, vamos conhecer os significados geométricos do A e o B da nossa função afim. O A que fica acompanhando o x e o B, termo independente, ou seja, não acompanha a variável. Nós já sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta, ok? Eu posso colocar aqui uma reta qualquer. E para nós analisarmos qual é o significado geométrico. E antes de fazermos isso, vamos relembrar a seguinte observação, que é o fato de que se eu fizer x igual a zero aqui, x igual a zero, o valor disso aqui será b. Ou seja, se eu fizer x igual a zero, isso aqui vai dar b. Ou seja, o ponto de abscissa 0 e ordenada b sempre vai, não importa não importa a função, sempre esse ponto vai pertencer ao gráfico. Ponto tipo 0 para x e b para y. Então, guys, o b já tem um significado geométrico, que é o seguinte: o B, esse ponto, representa o ponto aqui no eixo Y em que o gráfico vai cruzar. E nós temos três possibilidades para B. Se B for positivo, o B vai estar acima. Eu vou colocar aqui em algum lugar. Digamos que o B esteja aqui. Isso B é positivo. Então, o gráfico vai passar nesse ponto. O gráfico, aliás, que eu já sei que é uma reta. Ou seja, B sendo positivo, a reta ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser dessa maneira, de qualquer maneira, mas para B positivo, nós sabemos que a reta irá cruzar o gráfico acima do eixo X, porque o B vai ficar acima do eixo X. Beleza, se o B for negativo, o B estará aqui embaixo. Eu vou fazer outro desenho para vocês e colocar a situação B negativo. Então, se o B for negativo, o B estará aqui embaixo. Então, B negativo. A nossa reta vai passar aqui. Ou seja, a nossa reta pode ser assim, eu ia falar de vermelho, podia ser assim, pode ser daqui, ela pode fazer isso, mas o fato que ela vai cruzar o eixo Y nessa parte de baixo, ok? E o terceiro caso é para o caso B igual a zero. Cadê? Deixa eu pegar uma folha, eu acho que as folhas acabaram. Deixa eu providenciar a folha ali. Voltamos. O terceiro caso é o caso B igual a zero. Guys, nesse caso B igual a zero, veja bem aqui. Vamos olhar para cá. Se B for zero, esse termo some. Então, nossa função afim vai ficar só AX. Então, eu vou até colocar aqui. Nosso f de x será igual a x. Como é o gráfico da nossa função? O gráfico da nossa função. Se o b for zero, se o b era positivo, digamos aqui em cima, nesse ponto aqui em cima, que as retas iriam passar. Se ele fosse negativo, seria aqui embaixo, a parte abaixo do eixo x. Como ele é zero, ele não é positivo e nem é negativo. Então, o ponto não está acima e nem abaixo do eixo x. Na verdade, o ponto do gráfico vai estar em cima do eixo x, que é onde fica o zero. Então, as nossas retas passarão todas aqui pela origem. Ou seja, a reta pode ser assim, está meio deslocado, mas suponha que esteja passando. Pode ser assim, pode ser dessa maneira. O fato é que, se o B for zero, então a reta passa pela origem. Ou seja, vamos ao ponto. O termo B, que é um termo B, ele determina onde a reta vai passar no eixo Y. Quando B é zero, a função fica simples assim, simplesmente, e nós dizemos que essa função é linear. Vocês vão conhecer funções lineares em outras disciplinas. Linear. Mas nós dizemos que ela é linear. Tem um motivo, eu não quero aprofundar nesse caso. Quando você acrescenta um B, você meio que... O que você faz? Deixa eu pegar aqui. O linear, guys, tem a ver com linha ou com reta.
com linha reta. O linear, pode ver que o gráfico disso aqui é uma linha reta. Quando a gente tem um B, continua sendo uma linha reta. Claro, continua sendo reta. Só que, quando tem um B aqui não nulo, a minha reta ela deixa de estar na origem, ela passa a ficar deslocada para o outro lado. Perceba que esse ponto que é deslocado em relação à origem é uma distância, exatamente a distância B se for positivo. Se o B for negativo, aí tem que, se o B for negativo, tem a questão de deixar positivo, então na verdade a gente considera como um módulo. Ou seja, esse B, ele te afasta, te diz o quanto a tua reta, que é o teu gráfico linear, o quanto ele se desloca da origem. Quanto ele se desloca da origem. E em termos de função linear, é o B que deixa faz com que a função deixe de ser linear, que a função linear é simplesmente assim. Mas eu não quero aprofundar, não quero falar de funções lineares, é só a título de curiosidade. Okay? Então B, devido a essa propriedade, ele é chamado de coeficiente linear. Ok, guys? Então basicamente é esse o nome dele. E o significado geométrico é que o B diz onde o gráfico vai passar aqui no eixo Y. Ou seja, olhou para uma função afim, você já sabe onde o gráfico passa no eixo Y só olhando para o B. Você já sabe se a tua reta vai cruzar o eixo Y lá embaixo, lá em cima ou na origem através do B. Agora o A, ele tem um significado geométrico mais profundo. E a gente vai explorar esse significado geométrico do A. Para a gente explorarmos isso, para a gente explorar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiramente supor A positivo, ok? Vamos supor. Lembrando que o A não pode ser zero, ele é positivo ou negativo. A positivo. Daí, deixa eu ver como a gente vai fazer. Ok, a primeira coisa a observar a respeito do A, antes de olharmos o significado em si geométrico dele, vamos fazer uma certa observação inicial, que é a seguinte. Guys, se vocês perceberem, o fato de o gráfico ser uma reta, eu vou até tirar aqui, deixa eu tirar esse caso positivo, a gente vai comentar algo primeiro. O fato de o gráfico ser uma reta significa que há três possibilidades. Ou a nossa reta é crescente, e crescente é assim, claro, pode ser assim, de várias maneiras. A primeira possibilidade é que a nossa reta é crescente, e ela vai ser crescente quando a nossa função for crescente. A segunda possibilidade é a reta decrescente, vou colocar eixo X e eixo Y. Então nós temos duas retas, crescente e decrescente. Uma terceira possibilidade é que a reta não vem crescendo e nem decrescendo. E quando é que a reta não vem crescendo nem decrescendo? Eu vou desenhar para vocês. É quando a reta é exatamente paralela ao eixo X. Se a reta for paralela ao eixo X, ela não vem subindo e nem vem descendo. Então ela não é crescente e nem decrescente. Então, que tipo de função é essa, professor? Vejamos. O fato de ela ser paralela ao eixo X significa que qualquer ponto que você pegue aqui, qualquer ponto, o Y aqui sempre vai ser o mesmo. Eu vou chamar de C. Ok? Pegou um ponto aqui, o Y é o mesmo. Pegou outro ponto aqui, o Y é o mesmo. Ou seja, essa reta, a imagem de qualquer X vai ser sempre a mesma, que é C. Então, só por aqui você já vê que essa reta paralela ao eixo X é gráfico de uma função constante, não tem variável. Porque constante, não importa o X, o Y, a imagem é sempre o mesmo valor. A imagem é constante igual a C, ela nunca varia. Por isso é uma função constante. O fato de ser função constante, por aqui você já conclui que a função não é afim, porque na função afim tem que ter a variávelzinha e o A na frente é a variável. Ou seja, na função afim é uma reta, mas é sempre uma reta crescente ou decrescente, nunca é uma função constante. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora, com relação a crescimento, veja o seguinte. Suponha
que x seja menor que y. A gente sabe que se a função for crescente, a imagem do x vai continuar sendo menor que a imagem de y. Lembre-se que funções crescentes mantêm a questão do crescimento, elas mantêm essa desigualdade. As funções decrescentes, elas invertem essa desigualdade. Então veja bem, se a função eu vou supor x menor que y e eu vou analisar a minha função, que é ax mais b, com respeito ao crescimento ou decrescimento. Para eu analisar essa imagem, eu quero saber, a minha pergunta é o seguinte: a imagem de x vai ser o quê? Maior ou menor que a imagem de y? Essa é a minha pergunta. Acontece que a imagem do x é ax mais b. Aqui. A imagem do y é colocando o y aqui no lugar. Fica AY mais B. Então, AX mais B é maior ou menor que AY mais B? Perceba que nessa pergunta, o B não está nem aí para ela. O B não está nem aí para essa pergunta. Ele não faz diferença nenhuma. Ok? Vocês vão entender melhor mais adiante. Mas o B não faz. Por quê? Deixa eu explicar logo por que o B não faz. Não, vocês vão entender mais adiante. Então, eu vou usar o seguinte. Para a gente descobrir isso, nós vamos fazer duas considerações. Ou melhor, dividir em dois casos. Caso 1. A positivo. Se o A é positivo e considerando x menor que y, lembre-se o seguinte, que quando eu tenho uma desigualdade, eu posso multiplicar por qualquer número positivo. Então, se eu multiplicar tudo por A, eu vou ter AX menor que AY. E aqui eu posso somar com B dos dois lados. Eu sempre posso somar uma desigualdade com qualquer número, não importa o sinal. Então, eu somo com B do lado e eu somo com B do outro lado. Por isso que eu falei que o B não ia interessar, porque ele não liga para decrescimento ou crescimento, porque ele está somando e eu posso sempre somar. Acontece, ladies and gentlemen, que isso é o f de x e isso é o f de y. Ou seja, ao considerar o A positivo, eu percebi que a nossa função ela mantém crescimento. Se x é menor que y, a imagem de x vai continuar menor que y. Portanto, a conclusão é que A positivo nos diz que f é crescente. Isso significa que o gráfico vai ser uma reta subindo. Uma reta crescente, igual essa. Agora, o que acontece se o A for negativo? Se o A for negativo, ao considerar x menor que y, e eu multiplicar isso aqui por A, vai ficar AX maior que AY. Por que maior? Lembre-se da propriedade que quando eu tenho uma desigualdade e multiplico os dois lados, multipliquei por A, por um número negativo, a desigualdade inverte. Então, o fato do A ser negativo implica que aqui que era menor passa a ser maior quando eu multiplico por A. E só o fato dessa inversão já vai implicar que a imagem aqui não vai preservar mais o crescimento. Ok? Para eu chegar na imagem, eu uso o mesmo truque daqui, que é somando com B dos dois lados. Guys, é bem provável que esses truquezinhos que eu estou usando agora possa parecer confuso para vocês, porque vocês ainda não têm amadurecimentos, acredito eu, que vocês ainda não possuem amadurecimento suficiente para compreender a fundo isso. O mais importante é pegar a ideia onde a gente quer chegar. Isso aqui é o f de x maior e isso é o f de y. Ou seja, a moral da história é que se eu tenho x menor que y, ao aplicar a função, a desigualdade inverteu. Portanto, A negativo nos diz que a função é decrescente. Então, o gráfico da função será dessa forma assim, decrescente. Daí nós já temos uma interpretação geométrica do A, que quando o A é positivo, eu já sei que a reta vai ser crescente, e quando o A é negativo,
eu já sei que a reta é decrescente. Porém, essa não é a maior interpretação do A. É uma interpretação geométrica que já nos diz muita coisa. A partir de agora, toda vez que você vê uma função afim, só olhando para ela, através do A, você já vai saber se o gráfico é crescente ou não. E daí que a gente volta para aquela pergunta que eu fiz para vocês, onde foi que eu fiz? Na parte anterior, a respeito do gráfico. Deixa eu localizá-lo aqui para vocês. Só um minuto. Localizando. Deixa eu pausar o vídeo para procurar. Voltamos. Então, aqui ó, veja que o A era negativo. Ou seja, com essa informação, antes de esboçar a reta para vocês, eu já sabia que a reta era decrescente só por causa do A negativo. Já sabia também que a reta ia cruzar no eixo Y bem no ponto 1. Veja bem no ponto 1, cruzando no eixo Y, justamente por causa do 1 daqui. Então, como você já sempre olhando para a função, você já sabe um ponto onde a reta vai passar, essa tabelinha, na verdade, só precisava de um valor, porque não precisava desse, que esse valor você já sabia direto. Ou seja, se você quiser esboçar um gráfico mais reto de uma função afim, atribui apenas um valor que não seja zero, porque o outro você já sabe que sempre no eixo Y vai passar aqui no coeficiente linear. Ok, guys? Então, vamos voltar ao A novamente. Vamos fazer uma conta supondo A positivo. Supondo A positivo, considere nossa função afim igual a x mais b. X mais b. E eu vou fazer umas coisinhas geométricas aqui, que é a seguinte. Guys, eu vou desenhar o gráfico. Imagine, eu vou desenhar um gráfico para essa função afim. Ele pode ser de qualquer jeito, claro. Mas tem que ser crescente porque eu estou supondo A positivo. Para A positivo, está aí uma reta crescente. Agora nós vamos ver algo interessante. Eu vou pegar um valor qualquer no eixo X, vou pegar bem aqui. Vou chamar esse elemento de x1. x1. E vou pegar um outro qualquer que eu vou chamar de x2. Pronto, peguei. Quando eu subir o x1, ele bate aqui e eu tenho a imagem do x1 aqui. A imagem, guys, é esse valor aqui com x1 bem aqui no lugar do x. E quando eu subo o x2, eu tenho uma imagem aqui. Aqui já tem mais espaço, eu vou colocar. A imagem dele vai ser... eu vou chamar de y2 a imagem do x2, ok? Só para ficar mais simples. E aqui eu vou chamar de y1. Vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Beleza. Nice. Aqui eu chamei... Então, mas a gente sabe que o y2, por ser a imagem do x2, na verdade vai ser isso aqui, com x2 aqui no lugar do x. O que a gente vai mostrar para vocês? A gente vai mostrar isso aqui, ó. Eu vou dar uma esticadinha aqui. Esticadinha. E eu vou fechar isso aqui. E eu vou fechar bem aqui. E a gente tem um triângulo, ok? Um triângulo retângulo. Pois bem, eu quero que vocês observem que esqueça o triângulo só por um minuto. Observem que a nossa reta, o gráfico da nossa função, ela forma vários ângulos com eixo X. Quantos ângulos ela forma com eixo X? Com essa reta com eixo X, perceba que ela forma 4 ângulos com ele. Esse ângulo aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse primeiro aqui, em vermelho, esse segundo aqui maior, com eixo X, tem esse terceiro ângulo aqui, e tem um quarto aqui. Tem 4 ângulos. Perceba que na verdade no fundo são 2, porque quando você tem um cruzamento entre duas linhas, no caso o eixo X e o gráfico, o cruzamento entre duas linhas forma um X.
E tem uma propriedade geométrica que em um x, que diz que em um x os ângulos que estão se opondo, eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo vai ser igual a esse. Então, na verdade, aqui a gente está vendo 4, mas na verdade são 2, porque esse ângulo é igual a esse. Só que, guys, partindo do lado positivo do eixo x, eu posso pegar um ponto bem aqui no lado positivo, mas eu posso pegar aqui, não tem problema, que a nossa linha, ela cruza bem aqui, então pegando um ponto à direita do eixo x, bem aqui, a partir desse desenho que eu vou falar, vai ficar ruim para vocês, eu vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor, ok? Pronto, tem um zoom aqui, para poder eles enxergarem o que eu quero falar. Desse ponto que vocês estão vendo, para eu caminhar até a reta e formar um ângulo, eu posso caminhar em dois sentidos. Eu posso caminhar no sentido que o relógio roda, que é o horário. E se eu caminhasse nele, eu ia formar um ângulo grandão, nesse caso. Que é esse mesmo ângulo aqui, ó. Que tanto faz a curva que eu faço, o ângulo é o mesmo. Sentido anti-horário. Horário, isso daqui para cá, sentido horário. Mas desse ponto aqui, eu posso caminhar para a nossa reta no sentido contrário ao que o relógio roda. Sentido contrário, que é o sentido anti-horário. Então daqui eu vou dar um zoom melhor rapidinho. Deixa eu dar mais zoom. Pronto. Daqui, caminhando no sentido, vou caminhando aqui com a caneta, não sei se vocês estão vendo, no sentido anti-horário, eu vou desenhando aqui à medida que eu for caminhando. No sentido anti-horário, eu faço esse ângulo aqui. Eu até passei um pouquinho aqui, ó. Se vocês estão vendo, eu passei um pedacinho. Era para parar bem aqui no ponto. Então, esse ângulo aqui é o ângulo no sentido anti-horário partindo do eixo x. Partindo do eixo x no lado positivo, lado direito. Você pode argumentar, professor, o lado positivo é depois do eixo y, mas o mesmo argumento poderia ser aplicado depois do eixo y, mas não tem problema ser aplicado aqui, que funciona do mesmo jeito. O fato é, esse ângulo, partindo da parte positiva do eixo x no sentido anti-horário, que é até a nossa reta, esse ângulo, eu vou chamar aqui de θ. Esse ângulo é chamado ângulo de inclinação da reta. A gente tem que voltar ao zoom normal. Ângulo de inclinação. É o ângulo de inclinação da reta. É ele que determina a inclinação. Por quê? Está aqui nossa reta. Se nossa reta for mais inclinada para cima, mais inclinada, esse ângulo ele tende a ser maior. Quanto mais inclinada, maior é o ângulo. Se esse ângulo for bem miudinho, a nossa reta quase não é inclinada. Então, ele é o ângulo de inclinação. Agora, guys, a gente ainda não viu trigonometria. Não vimos. Mas existe uma relação que é muito forte em relação a cálculos de inclinação, que a gente vê quando tem esse recurso de trigonometria, que é chamado de tangente. Mas a gente não vai usar a trigonometria daqui, eu só quero justificar o significado desse A. Voltando aqui para esse triângulo, perceba que o ângulo desse triângulo, esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo de inclinação. Mesmo ângulo. E nesse triângulo aqui, esse lado que está oposto a ele, esse lado é chamado de cateto oposto, é o nome para ele. Esse lado aqui que faz parte do ângulo, é adjacente ao ângulo, é chamado de cateto adjacente. Aí, guys, quando você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, você chama isso de tangente. E essa relação de dividir cateto oposto por tangente tem diversas propriedades que a gente vai estudar a fundo essas propriedades lá perto do final da disciplina, quando chegarmos em trigonometria. Mas uma delas que é bem interessante, eu não vou explicar detalhes aqui, nenhum motivo, é o fato de que quanto maior esse ângulo aqui, maior é essa relação entre cateto oposto e adjacente, ou seja, maior a tangente. Eu vou colocar aqui a tangente,
do nosso θ é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. E, portanto, essa relação, já que ela é maior, quando o ângulo é maior, ela é muito boa para determinar para nós a inclinação da reta através de um número, sem ser através de um ângulo. Não que o ângulo possa ser medido através de número, mas ela vai nos dar um número que corresponde à inclinação. O interessante desse número é o seguinte, que a gente vai ver mais, que pode ser observado, que se essa reta fosse decrescente, esse valor, essa relação cateto oposto para adjacente, seria um valor negativo. Então, o fato de ser negativo já nos dá outra razão para nós usarmos isso como inclinação. Porque eu vou ter um valor que é positivo quando a inclinação é positiva, ou seja, crescente, e a minha inclinação negativa já vai me dizer que a reta é decrescente. Então, o bom dessa relação, em relação ao próprio ângulo, é que, além de ele me dizer a inclinação enquanto a reta está crescendo, através do sinal vai me dizer se a reta está crescente ou se ela é decrescente. Por isso é muito utilizada, fora existem outras propriedades a fundo da tangente que a gente não vai se aprofundar. Mas vamos fazer uma conta aqui. Vou fazer uma conta rápida, tá, guys? Que é mais para vocês terem ideia mesmo da explicação no ar. O cateto oposto é essa distância daqui até aqui. Acontece que essa distância aqui é a mesma distância daqui até aqui, que é distância do y2 até o y1. E essa distância é o y2 menos o y1. y2. É aquele mesmo argumento que a gente usou anteriormente, que é o valor grande menos o valor pequeno, mas você pode usar também de outra maneira. Quando você quiser medir um tamanho de um segmento, um pedacinho da reta no eixo y, sempre pegue ponto final menos ponto inicial. Final menos inicial, que você tem o comprimento desse segmento. No eixo x funciona também. Então, aqui embaixo, que é o cateto adjacente, que é esse tamanho, é o mesmo tamanho daqui para cá. Final é x2 menos o inicial é x1. Então, fica essa conta. A gente vai fazer essa conta aqui para vocês verem o que vai dar. Vou colocar o igual aqui, vou botar igual, vamos continuar. O y2, eu sei que é essa lei da função com x2 no lugar do x. Vai ficar ax2 mais b. Menos o y1, a mesma coisa. Essa conta, só que é x1 no lugar do x. Coloco o parêntese por causa desse menos. Então, nossa conta ficou assim. E a gente vai eliminar parênteses aqui. E vai ficar x2 mais b menos ax2 menos b. Ok? Sobre x2 menos x1. Guys, eu vou dar um pulo rápido que a gente já está estendendo aqui. Esse b morre com esse menos b. Esqueça então que esse b e esse menos b existem aí, que eles sumiram. Perceba que as parcelas que sobram possuem a como fator. A e a. Então, você pode colocar esse a em evidência. Aqui fica só o x2, porque o a foi para evidência. Menos. Aqui, colocando o a para evidência, ficou só o x2. E eu me perdi, guys. Aqui é x1. Então, aqui é x1 e aqui é x1. x2 menos x1 se cancelam e sobra somente o a. Ou seja, qual é a moral da história? O a, guys, aquele a que aparece aqui é a tangente do ângulo de inclinação. Ou seja, o a representa exatamente a inclinação da nossa reta. Eu fiz para positivo, mas a mesma conta pode ser feita para negativo. Então, esse é o grande significado do a. E aí eu quero que vocês anotem nas anotações de vocês, que vocês vão enviar para mim. Anotem aqui que o a representa a inclinação da reta. E por que ele representa? Porque justamente ele é a tangente do ângulo. Então portanto, você já acaba de ganhar uma nova informação. Quanto maior o valor do a, mais inclinado a reta vai estar.
E se o A for negativo, já sabe que a reta é decrescente. E com isso, sem desenhar o gráfico a vocês, eu posso afirmar o seguinte, sem desenhar o gráfico, que se a gente olhar para essa função f de x igual a 3x mais 2 e f de x igual a 5x menos 1, nós podemos afirmar com toda certeza que essa reta é mais inclinada que essa reta. Eu estou chamando de reta porque o gráfico é uma reta. Como é que eu sei que essa aqui é mais inclinada que essa? Eu vou chamar aqui de F1 e de F2. Porque o coeficiente angular aqui é maior, então eu sei que é mais inclinado. Então eu coloco aqui, ó, a partir daqui, F2 é mais inclinada que F1. Isso pode ser afirmado porque eu sei que o A representa a inclinação. Quanto maior o valor do A, mais inclinada vai estar a nossa reta. Então, guys, é isso.